Olá pessoal, meu nome é Daniel Passinato, eu sou advogado, professor de Direito e o vídeo de hoje nós vamos ver que o Elon Musk desistiu da compra do Twitter e logo em seguida o Twitter processou o Elon Musk na Corte de Chancelaria de Delaware. Bora pro vídeo! Para que nós possamos compreender bem esse assunto do processo que envolve o Twitter e o Elon Musk, nós temos que entender um pouquinho sobre transações de M&A, Mergers and Acquisitions, o termo utilizado em inglês para que no Brasil nós falemos em fusões e aquisições. Eu costumo sempre dizer que as fusões e aquisições têm uma linha do tempo muito bem cadenciada para que as coisas aconteçam. Primeiro de tudo, nós vamos identificar a companhia-alvo daquela aquisição. E no caso, o exemplo de hoje é o Twitter. Elon Musk então quis ir atrás do Twitter, quis comprá-lo. O segundo ponto é, em condições normais de temperatura e pressão, que você se aproxime dessa companhia, estabeleça um term sheet, que é um pré-contrato já, falando sobre as suas intenções de compra, e do outro lado a parte coloca as suas intenções de venda, tais como preço, prazo, forma de aquisição, financiamento e assim sucessivamente. Após o term sheet, as partes entram numa fase que é denominada de due diligence. Esta diligência que é realizada internamente na empresa-alvo tem por objetivo revelar todos os meandros daquela empresa, sejam eles fiscais, contábeis, trabalhistas, societários, de marca e assim por diante. Nós temos aqui uma fase muito profunda de análise, em que cada uma das partes contrata os seus assessores especializados que vão verificar nessa empresa tudo o que tem de certo e de errado. Esta fase vai ser muito importante para a próxima, porque na due diligence nós verificamos muitos dos detalhes que vão passar a ser estabelecidos no contrato principal, que é o próximo passo. E o nome deste contrato em inglês é SPA, ou Share Purchase Agreement. Para o Brasil, nós trazemos ele como contrato de compra e venda de ações, ou compra e venda de cotas, ou até mesmo contrato principal. Neste momento da assinatura do contrato principal, nós temos um nome muito específico, que é o signing, ou a assinatura da transação. O signing é um momento muito relevante, porque é o maior contrato que se assina numa operação de M&A. Ele pode ser único ou também ter alguns contratos conexos, que vão dar coesão, vão especificar um pouco mais algumas obrigações. Porém, o que eu quero levantar de relevante com vocês hoje é que no signing, ou seja, na assinatura da operação, existe uma parte muito específica e importante, que é a parte das condições precedentes. O que é isso? Vamos pensar o seguinte exemplo. Eu quero comprar uma empresa e essa empresa precisa ser transformada de limitada para sociedade anônima para que eu possa comprá-la. Aí então, a condição precedente que eu vou colocar para que eu possa fechar essa operação é: você que por enquanto é proprietário dessa empresa, transforme ela de limitada em sociedade anônima e aí então nós fechamos a operação e eu compro as ações de você. Na sequência vocês entenderão por que eu estou mencionando de maneira tão relevante as condições precedentes. Vai fazer todo sentido quando falarmos do processo do Twitter. O último passo, então, é o closing, ou fechamento da operação. Por que se chama fechamento ou closing? Porque se no passo anterior eu tinha condições precedentes que ainda precisavam ser implementadas, um tempo depois, uma vez verificadas essas condições precedentes, aí então eu posso fechar a operação, finalizá-la e seguir em frente com aquilo que foi projetado. Então eu tenho a finalização como uma régua de tempo bem cadenciada, com passos muito certos que as partes dão em uma operação tradicional de M&A. Porém, como tudo que envolve o Elon Musk, a compra do Twitter não foi bem assim. E aí eu vou contar para vocês agora não só a linha do tempo de tudo que aconteceu, mas também os segredos do processo entre o Twitter e o Elon Musk. O Elon Musk é um dos maiores usuários do Twitter. Ele tem cerca de 100 milhões de seguidores e já realizou mais de 18 mil tweets na plataforma. Elon Musk, no início do ano de 2022,
começou a comprar ações do Twitter silenciosamente, chegando a um percentual de 9,1% das ações, e assim se tornou o maior acionista do Twitter. Nesse primeiro momento, Elon Musk já descumpriu uma norma daquilo que nós chamamos de CVM dos Estados Unidos, ou seja, a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de ações norte-americano. A CVM americana, SEC, fala que se você comprou 5% de uma companhia, você tem que comunicar o mercado. E ele não fez isso, foi comunicar só com 9%. Aí nós já temos um início de diferenciação de uma operação de M&A que eu mencionei há pouco para vocês. E agora a gente começa a olhar de uma forma um pouco mais profunda para essa compra e ficar esperto com alguns detalhes que ocorreram. Após todo o mercado saber que Elon Musk já possuía uma quantidade expressiva de ações do Twitter, a própria companhia e o comprador passaram a se comunicar, chegando ao ponto do Twitter e dos seus gestores oferecerem a Elon Musk um cargo na diretoria da empresa, o que foi primeiramente aceito, mas uma semana depois recusado pelo bilionário. A recusa de Elon Musk estava fundamentada pela vontade de não mais participar da diretoria da companhia, mas sim de querer comprar integralmente, momento em que fez uma oferta firme para pagar pela companhia um valor maior do que aquele que estava cotado em bolsa, o que é efetivamente o correto, pagando um prêmio sobre o controle da companhia, mas era daquelas propostas pegar ou largar. E aí então começam os detalhes. Após uma conturbada ida e vinda entre diretores da companhia, Elon Musk e seus assessores jurídicos, financeiros, houve uma série de fatores que influenciou nessa negociação. Elon Musk começou a desenvolver o que se chama de Hostile Tender Offer, ou uma tentativa hostil de compra dessa empresa, da aquisição do Twitter. E como é uma característica já do Elon Musk, ele passou a realizar alguns tweets falando sobre essa Hostile Tender Offer. Por uma questão de ironia, no processo diz o seguinte: Musk começou a fazer declarações públicas muito óbvias com referência a esta Tender Offer, ou Hostile Tender Offer. E aí ele coloca no seu Twitter a música Love Me Tender, de Elvis Presley, que fala assim: Never let me go, ou seja, não me deixe ir embora. O que ele queria dizer com isso? Aceita minha oferta e não me deixe ir embora, senão eu vou fazer uma Hostile Tender Offer. E o que é essa Hostile Tender Offer? A Hostile Tender Offer é uma oferta que o comprador realiza diretamente para os atuais acionistas da companhia, ignorando os gestores, ignorando o conselho de administração, ignorando a diretoria, presidência e todos aqueles que comandam esse negócio. Musk então tem uma primeira oferta, que é de pegar ou largar, uma segunda oferta em que ele reafirma o preço que ele já havia delimitado e fala o seguinte: eu quero que essa oferta valha de hoje até amanhã a abertura do mercado. E aí então, nesta oferta, ele não coloca nenhuma condição específica, como a gente vai ver depois, que ele passa a reclamar das contas falsas que existem no Twitter. Nesse dia então que ele faz a oferta e fala que ela só tem validade até a abertura do mercado no dia seguinte, as partes, seus assessores jurídicos e financeiros, passam a noite inteira elaborando esse contrato, que é o SPA, ou Share Purchase Agreement, esse contrato principal. E aí então, no dia seguinte, eles fazem o signing, assinam esse instrumento com algumas condições precedentes, contrato esse que vai ser discutido na sequência. Feita a assinatura, as partes começam então a implementar essas condições precedentes. Elas eram super simples para um negócio desse tamanho. Passado algum tempo, não a operação começa a mudar, mas o mercado de ações norte-americano passa a cair muito. Inclusive, se tem notícia de que a fortuna de Elon Musk desceu em 100 bilhões de dólares em pouco tempo. Por isso que, do lado do Twitter, se alega que Elon Musk quis desistir da operação em razão do decréscimo patrimonial que ocorreu na sua fortuna, e não sobre aspectos específicos do negócio. Por outro lado, Elon Musk, através de seus assessores e de si próprio, começa uma ofensiva
para falar sobre as contas falsas do Twitter. Mas aí nós temos uma linha do tempo que vai contra Elon Musk. Desde o início da sua revelação de vontade de aquisição do Twitter, Elon Musk fala que vai combater as contas falsas. Vejam o seguinte, por mais que ele queira combater as contas falsas, no contrato ele não colocou uma condição dizendo assim, olha, se vocês não me provarem que X% são contas falsas ou que vocês não conseguem delimitar essas contas, eu não vou fazer a operação, não vou finalizar a operação. Porém, ele muda o seu discurso. E nesta mudança, ele passa a exigir a forma pela qual o Twitter consegue identificar contas falsas, usuários falsos, e passa a duvidar desta metodologia. Porém, o Twitter revela que nos últimos 5 anos vem mantendo o padrão de percentual mais ou menos em 5 pontos percentuais de usuários de contas falsas, bloqueando milhares, centenas de milhares ao longo desse tempo, e excluindo muitos desses da plataforma. Portanto, há aqui uma batalha de narrativas. Elon Musk, será que queria mesmo comprar o Twitter e, em razão dessas contas falsas e da não comprovação do Twitter em controlar essas contas, desistiu da operação? Ou, do outro lado, as alegações do Twitter de que Elon Musk não cumpriu a sua parte contratual, desistiu da operação sem motivos e começa a dizer que vai processar Elon Musk na Corte de Chancelaria de Delaware, o que efetivamente foi realizado recentemente. Esta ação, que já foi protocolada na Corte de Chancelaria de Delaware, traz alguns itens bem bacanas, e é por isso que a gente está aqui hoje, para analisar os segredos dessa ação. Primeiro, os advogados do Twitter trazem ali que houve uma conduta hipócrita de Elon Musk, pois em nenhum momento quis realizar uma due diligence, quis investigar com maior profundidade o Twitter, nem mesmo as questões técnicas que envolveriam essas contas falsas. E depois passou a utilizar da própria plataforma do Twitter para engajar os seus usuários, manifestando questões ao mercado que impactaram muito nas ações da própria companhia. Veja-se que até mesmo Elon Musk tweetou dizendo que em determinado momento a operação estava suspensa em razão dessas contas falsas e de todo esse imbróglio que foi causado. 2 horas depois, e aí o processo nos diz isso, o advogado do Twitter ligou para o advogado de Elon Musk, relatou a situação, e aí vem Elon Musk novamente e fala que a operação não estava sob suspensão, que iria sim continuar. O Twitter, então, na sequência, recebe uma notificação de Elon Musk falando que não foram cumpridas as condições precedentes, principalmente a de comprovar qual o percentual de contas falsas haveria na plataforma. E aí então o Twitter se insurge contra isso, rapidamente contrata um escritório de advocacia e move a ação na Corte de Delaware. Esta ação é muito interessante porque, e aqui alguns comentários enquanto advogado, enquanto professor. O formato de petição que existe nos Estados Unidos é muito diferente do nosso, não existem muitas citações legais, então não tem muita lei que é estabelecida ali dentro da petição. Também não existe doutrina, então nesse caso aqui não foi utilizada nenhuma doutrina para embasar, e a gente está acostumado aqui no Brasil a trazer não só a lei, a doutrina, mas também a jurisprudência. Nesse caso nada foi trazido dentro da petição inicial, é uma petição que relata todos esses fatos que eu falei para você, dentre inúmeros outros, tá bom? Mas aqui a gente está só no resumo. E é engraçado também, como vocês foram vendo ao longo do vídeo e eu mostro agora, o final da petição traz 2 memes que o próprio Elon Musk tweetou, e isso está dentro da petição, que ele fala assim: "They said I couldn't buy Twitter, then they wouldn't disclose bot info, now they want to force me to buy Twitter in court, now they have to disclose bot info in court." E aqui apresenta-se a ironia que Elon Musk trouxe para essa negociação. Vejam, nós estamos falando de um negócio de 44 bilhões de dólares. E o Elon Musk lidando com isso de maneira até sarcástica em seu Twitter, que é um canal de comunicação muito forte para a sua audiência e também para o mercado. O mercado acompanha os tweets do Elon Musk e de inúmeras outras personalidades. Dá para sentir que essa é a questão que fica com relação ao Twitter, porque
Eles dizem assim, olha, foi tratado com descaso. Nós estamos aqui numa operação séria, robusta, multibilionária, e que o Elon Musk apresenta um meme para justificar, que supostamente ele teria feito isso para que o Twitter fosse ao judiciário e mostrasse como ele faz a verificação dessas contas. Porém, o Twitter na ação pede para que o negócio seja assim implementado. E pelo que se tem compreensão até esse momento, há grandes chances do Twitter conseguir isso e forçar o Elon Musk a assim comprar o Twitter pelo valor que foi proposto, porque não haveria um motivo até esse momento revelado que fizesse com que essa operação voltasse atrás, que ela não ocorresse definitivamente. E o Elon Musk ainda arremata em seu Twitter com um meme do Chuck Norris falando assim, Chuckmate, que seria para nós um checkmate, ele coloca Chuckmate e estabelece ali que ele teria dado um checkmate num jogo de xadrez entre a sua pessoa e o Twitter. O que fica de lição nesta ação é, negócios podem acontecer de maneiras muito diferentes daquela que a gente conhece como a mais regular, a mais tradicional. E eles podem ter reviravoltas, idas e vindas, e a gente tem que estar preparado, muito com o estômago, né? Com um emocional muito forte para poder segurar essas pontas. Acontece de maneira muito rápida, com valores expressivos, e a gente pode observar que essa ação do Twitter traz algumas nuances fáticas e que a gente tem que tomar cuidado. Sempre que o empresário se envolve nos negócios, ele tem que tomar muito cuidado com as suas posturas ao longo do tempo. Por quê? Se esse negócio que está sendo realizado for levado à apreciação do Poder Judiciário ou da arbitragem, muito será levado em conta em razão da conduta que foi adotada pelas partes ao longo da fase pré-contratual e contratual, ou seja, antes da assinatura do contrato, aquelas fases mais preliminares, de negociações preliminares, estabelecimento de pré-contratos e também naquela fase contratual até se chegar numa alegação de quebra de contrato. Portanto, é sempre muito importante que as partes se conscientizem, ajam de maneira adequada, de maneira também tempestiva, ou seja, que não deixem o tempo ser utilizado contra si próprio. Então é muito importante ter esse foco quando se realiza esse tipo de negócio. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, curte aí, compartilha, escreve o que você pensa sobre isso, indica para os seus amigos e eu vou ficar muito feliz, o canal vai continuar crescendo. Muito obrigado!